Bom, vamos aqui fazer um exemplo sobre transformação de solução. Isso que faz parte da disciplina de cálculo de medicamentos para a turma de enfermagem 3, pessoal que está no segundo ano do curso de enfermagem da Unixul em São Sebastião. Esse primeiro exemplo aqui, a gente vai estudar a situação de uma prescrição médica de 500 ml de soro glicosado a 10%. Beleza? Então essa é a prescrição. E a gente sempre veio trabalhando em sala de aula a questão do que a gente tem disponível. Então a gente tem disponível, nesse caso, vão ser 500 ml também de soro glicosado a 5%. E o enfermeiro possui também ampolas de glicose, né, a 50%. Então ele vai ter que fazer uma solução com o que ele tem disponível aqui para chegar nessa prescrição médica aqui do soro glicosado a 10%. Então ele vai ter que fazer uma transformação utilizando essas ampolas. Muito bem, então primeiro a gente tem que ver qual que vai ser aqui esse valor da prescrição, o que representa isso em gramas, né? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, qual que vai ser essa relação em gramas, né? Então o que significa esse 10% de soro glicosado a 500 ml, que isso daqui é quanto isso aqui é em gramas. A mesma coisa com o que a gente tem disponível. Então, sabendo quanto tem de glicose na prescrição e quanto tem de glicose disponível, a gente sabe quanto a gente precisa em ampolas. Com isso a gente pode encontrar a quantidade de ampolas e aí faz uma substituição em cima desse conteúdo aqui que a gente tem disponível. Ok? Muito bem, então vamos começar aí. Então, encontrando aqui essa porcentagem, a gente sabe que quando ele fala de 10% é sempre relacionado gramas com 100 ml, né? Então primeiro aqui 100 ml a 10 gramas, e então em 500 ml que ele prescreveu você vai ter quanto, né? Então uma continha simples aqui de regra de 3, fica 5.000 sobre 100. Esse vai ser o nosso valor de X, que é igual a 50 gramas, ok? Essa aqui é a quantidade da prescrição médica, beleza? Então 50 gramas de glicose, esse é o valor, tá? Vamos calcular agora quanto que a gente tem disponível. Então a gente pode encontrar aí quanto a gente tem disponível e fazer um cálculo, né? Continuando, a gente faz um cálculo, segundo passo, do que a gente tem disponível. Então ele falou que é 5%, né? Então 500 ml a 5%. O que significa isso em gramas? Significa que eu tenho 5 gramas em 100 ml. Logo em 500 ml eu vou ter X, né? Eu vou ter X. E aqui o valor de X é 25 gramas. Né? A gente pode fazer uma regrinha de 3 muito rápido aqui, ou pensar que é metade do que a gente tinha anteriormente, né? Se lá era 10%, aqui é 5%, e a gente encontra esse valor. E o nosso terceiro passo é o que? Né? É aquilo que eu indiquei no início do problema. A gente tinha 50 gramas, então dentro dessa solução de 500 ml, né, que é o disponível, você possui 25. Então o necessário aqui é 25 gramas. Esse é o valor, né, necessário em ampolas, né? Então a gente tem lá as ampolas e tem aqui o valor dele que você precisa para fazer a mistura, né? Então com isso você pode calcular aí quantos ml a gente precisa
acrescentar nesses 25 gramas. Qual que é a informação que a gente tem? A informação que a gente tem é que as ampolas, elas possuem 50% em 20 ml, né? Então as ampolas são de 50% em 20 ml. Na verdade não são em 20 ml, a cada ampola possui 20 ml. Esse 50% significa que são 50 gramas em 100 ml, certo? É sempre a relação com 100 ml. Então 25 gramas, que é o que a gente precisa, vão ser quantos ml? X. E aí, fazendo essa regrinha de 3, a gente descobre, né? Vai dar 2.500 aqui sobre 50, e a gente vê que é 50 ml. Beleza? Então a gente necessita de 50 ml. Quanto que é cada ampola? Então cada ampola são 20, certo? Tem 20 ml. Então você precisa de 2,5 ampolas, certo? 20 ml cada ampola. Se você precisa de 50 ml, né, no final das contas são 2 ampolas e meia que você vai precisar. Muito bem. Agora o que a gente precisa pensar é que você não pode acrescentar aí 50 ml aos 500. Então você vai ter que tirar 50 ml para substituir esses 50 ml. Então o nosso quinto passo aí seria fazer esse cálculo. Quanto que é 50 ml, né? 50 ml que você vai retirar dos 500. Você vai retirar dos 500 ml do soro a 5%, certo? Beleza? Porque o que que é? Você tem lá um recipiente e ele fazer um recipiente decente. Você possui um recipiente, não ajudou muito. E ele possui 500 ml, tá? E você vai somar nele os 50 ml das ampolas, tá? Esse aqui é o da ampola. Então, para isso, você vai retirar aqui uma quantia. Pega aqui uma certa quantidade e retira. Você vai retirar 50 ml. Só que esse 50 ml está 5%. E o que você vai colocar aqui, ele já possui 50%, né? A graduação dele. E aí você vai chegar a uma outra solução, né? Você vai ter uma outra solução aqui com 500 ml. É isso que você tem que... é o raciocínio que você tem que fazer. Então você já viu que aqui vai ter, se ele é a 50%, você vai ter 25 gramas, né, de glicose. E isso que você está retirando é quanto em glicose? Essa é a questão. É quanto em glicose? Porque aqui no final das contas você tem que ter 10%, né? Ou seja, 50 gramas de glicose. Essa é a ideia, tá? Então esse é o problema. Então vamos descobrir quanto que a gente retirou de glicose aqui de 500 ml a 5%. Se ele é a 5%, em 100 ml são 5 gramas. Então em 50 ml, X. E essa continha aqui bem simples. Aqui eu diminui pela metade, aqui eu diminuo pela metade, isso dá 2,5 gramas. Então essa quantidade que eu retirei, esses 50 ml, possui 2,5 gramas de glicose, tá? Aí, para repor essa perda, eu tenho que pensar quanto eu preciso somar aqui, né, para compensar essa perda. Então eu vou fazer uma compensação final para aí sim finalizar meu problema. Então meu sexto passo aqui
é fazer esse cálculo. Calcular quanto ml a 50%, eu vou a 50% necessários para acrescentar esse 2.000 aí, que aqui foi. Então eu vou fazer assim, lembra, tem 100 ml são 50 gramas, que é a quantidade da ampola, né? A ampola é 50%, e 2,5 gramas X. Quanto ml eu vou ter que somar aqui, fazendo esse cálculo? Vai dar 250 sobre 50, e isso aqui dá 5 ml. Então minha compensação, né, para compensação é de 5 ml, para compensar aquilo que eu retirei, tá? Então no final das contas, o sétimo e último passo vão ser 50 ml de soro glicosado das ampolas, né? Mais esses 5 gramas, 5 ml, mais esses 5 ml, tá? Então no final são 55 ml, né? Vão ser utilizados 2 ampolas e meia. Beleza? Esse seria então um dos cálculos que a gente faria aí para encontrar a quantidade de soro que você deve fazer numa transformação de soluções, ok?